Olá pessoal, então vamos apresentar como se faz uma previsão de capacidade de carga pelo método de Cury-Quaresma. Os objetivos são apresentar o método e fazer um exemplo de cálculo. Então vamos imaginar um stacker, que a gente chama elemento isolado de fundação, submetido a uma carga vertical, P. Nós vamos ter duas parcelas de resistência, uma por atrito lateral e outra por ponta. A resistência total vai ser a parcela de atrito lateral mais a parcela de ponta. Quando a gente fala em resistência, a gente está falando em o limite de ruptura, né? Uma resistência última. A resistência lateral, pelo método de Cury-Quaresma, é igual a beta vezes 10 NL sobre 3 mais 1 UL. Esse beta 10 NL sobre 3 mais 1 é chamado de resistência lateral unitária. Este valor é dado em quilonewtons, por exemplo, ou tonelada força. Esse aqui é em quilonewton por metro quadrado. É uma unidade de tensão. Essa tensão lateral, né, essa resistência lateral em volta, no perímetro da estaca, vezes o perímetro, vezes o comprimento, é que dá a resistência lateral. Esse é um fator de correção do atrito. Para pré-moldado é 1, nós vamos ver para outras estacas. A resistência de ponta é igual a alfa K MP AP. Aqui em cima nós vamos falar a resistência, o SPT médio ao longo da estaca, daí nós vamos explicar melhor. Isso aqui, esse alfa é um fator, esse K é um outro fator, aqui é o NSPT médio da ponta, esse é o NSPT médio ao longo do fuste, né, da estaca. E esse é o NSPT da ponta. E esse aqui é a área da ponta. Esse alfa Kn é uma resistência unitária. Aqui é dado, por exemplo, em quilonewtons por metro quadrado, kPa. E aqui em quilonewtons. Fator de correção da ponta. Aqui é um coeficiente característico do solo. Tem gente que chama de C. Aqui é a área da ponta. Então, se eu tenho uma estaca escavada, por exemplo, num material muito argiloso, praticamente argila, 0,8. Praticamente areia, 0,5. Se for um solo intermediário, 0,65. Escavada com bentonita, hélice contínua é 1, então esse fator é para o atrito lateral. Raiz 1,5, estacas injetadas sob alta pressão, 3. O fator alfa, que é da ponta, ele também depende do tipo de estaca e do tipo de material. Então, se nós tivermos uma estaca escavada, o beta em solo intermediário, o beta é 0,65 e o alfa é 0,6. O coeficiente K, que é o coeficiente característico do solo, para argila praticamente pura 120, siltes argilosos 200, siltes arenosos 250 e areia 400. Eu não costumo usar valores intermediários aqui porque tudo já não é muito preciso. Então, se eu tenho uma areia siltosa, eu já jogo aqui por 250. Bom, a sequência de cálculo é assim: eu tenho a estaca, eu vou calcular o NSPT médio, sempre
desprezando o NSPT da ponta e um acima da ponta. Então, para o atrito lateral, eu vou pegar o NSPT médio ao longo do fuste, mas desprezando um NSPT acima da ponta. Se aqui for menor que 3, os autores aconselham usar no mínimo 3. O RL vai ser a resistência unitária vezes o perímetro vezes o comprimento. O RP vai ser a resistência unitária, RP vezes a área da ponta. Para calcular o NSPT médio da ponta, a gente pega o NSPT na ponta, um acima e um abaixo, e tira a média. Aqui a resistência lateral unitária vai ser beta 10 ml sobre 3 mais 1, nós já vimos. E aqui a resistência lateral unitária da ponta, aqui do atrito. Aqui da ponta é alfa KN. Então, a resistência total, que é o RL mais RP, vai ser a soma daquelas duas parcelas. Se eu tiver, por exemplo, esse caso aqui, eu tenho valores muito baixos aqui de SPT. Só com o peso da composição, encostou o martelo, já deslocou 30. Aqui eu costumo usar até 0 aqui. Nós vamos usar 3 porque os autores falam, menor que 3, use 3, não tem problema. Mas se for uma argila mole, um material muito ruim, pode ser usado, valor diferente. Mas aqui vamos fazer o exemplo com 3. Então nós temos aqui uma estaca, nós vamos pegar aqui os NSPT, esse aqui 3, esse aqui... Não, o primeiro aqui eu desprezei. Tá? Normalmente o pessoal já considera daqui. Considera esse valor, mas esse dividiria por 8. Eu desprezei o primeiro aqui e somei todos esses valores, mas com mínimo de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Divide por 12. Eu falei 7, 8, estava errado. Então aqui nós temos 12 valores. Se eu considerar esse aqui em cima, seriam 13 valores. Que eu dividi por 12, deu 7,17. Pode, quem quiser considerar 7. Aqui o beta é 0,65, nós vamos voltar a ver. Para a resistência de ponta, nós temos um NSPT médio de esse mais esse mais esse sobre 3, 28,6. Praticamente 29. O K250, nós vamos ver, areia fina pouco siltosa, areia pura é 400, ou siltia arenosa é 250, eu usei 250. E o alfa, 0,6. Então, olhando aqui, ó, o alfa para a ponta, 0,6. O beta aqui, que é com atrito, 0,65. E aqui eu usei o coeficiente K, 250. A área πd ao quadrado sobre 4, a área da ponta, vai dar 0,0491 metros quadrados, dá 490 centímetros quadrados. O perímetro é πd, dá 0,785 metros. A resistência lateral, então, vai ser o beta vezes 10 n sobre 3 mais 1, o L. Nós vamos usar aqui o beta para solo intermediário, 0,65. Então, 0,65, 10, 7,17 sobre 3 mais 1, π, 0,25. E foi o perímetro. E 14 metros, o comprimento da estaca, deu 242 kN. A resistência de ponta, nós já vimos as fórmulas. O coeficiente K, aqui a estaca escavada é 0,6, solo intermediário. Então, nós vamos ter 0,6 vezes 250, que é o K que nós usamos 250. Aqui
é a resistência média da ponta e aqui é a área da ponta. Deu 210 kN ou 21 toneladas de força. Então a resistência lateral deu 24,2 e a resistência de ponta 21 toneladas. A soma deu 452 kN. Inicialmente, o método fala em 1.3. A gente usa, normalmente, os engenheiros geotécnicos, de 1.4 a 1.5 para estacas escavadas. Então, estou usando aqui 1.4. E a resistência de ponta por 4. Então, aqui vai dar carga admissível. São dois fatores, um fator para o atrito e um fator para a ponta. Porque esta carga não é a carga admissível, é a carga de ruptura, é resistência. Nós temos que colocar uma carga que a estaca trabalhe com segurança. Então vai ser a resistência lateral dividido por 1.4 mais a resistência de ponta dividido por 4. Nós temos 242 por 1.4, 210 por 4, deu 225 kN. Aqui é a mesma coisa, arredondando só, 23 toneladas. A norma de fundação, NBR 6122, 2010, ela diz o seguinte, que para estacas escavadas, a resistência por atrito tem que ser maior ou igual a 80% da carga admissível. Você não pode ter cargas muito elevadas na ponta, é isso que ela quer dizer. Porque na estaca escavada fica material solto na ponta. Fazendo aqui os cálculos, o pé admissível ele tem que ser menor que 1,25 da resistência lateral. Então, se nós fizermos aqui os cálculos, nós vamos ter 30 toneladas, que está acima do primeiro que nós obtivemos, acho que 22, 23 toneladas. Ainda pela NBR 6122, agora vale para todo tipo de estaca. O fator de segurança global é 2, como deu 450 dividido por 2, 225. Coincidiu com 23 lá, mas normalmente não coincide. Então, pelo método deu 23 toneladas, como estaca escavada não poderia ser mais que 30, mas como deu menor, então a carga admissível é 23 toneladas. Ok? Obrigado.